Muito boa tarde, meus queridos amigos e amigas. E aí, como vocês estão? Espero que tenham passado um excelente final de semana e vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Lembrando que a gente está no final de ano, né? Então, assim, o que conseguir aqui extrair já é lucro. A gente costuma dizer que para ser trader, né? Se você quer ser trader, você passa 90% do tempo estudando, marcando regiões e tudo mais. E 10% de fato clicando. Eu diria até 5%. Porque você só tem que marcar suas regiões, botar seu alarme e vai fazer outra coisa. Você não tem que ficar olhando para a tela. Quanto mais você olha para a tela, mais você vai querer clicar. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o cenário geral de Bitcoin. Então continuamos nessa basezinha aqui, que a gente não sabe ainda se é uma base de redistribuição, no caso, que está vindo de uma baixa, ou uma base de acumulação, né? A gente veio dessa queda prévia e paramos justamente nessa região. Agora, como que a gente opera isso aqui no SMC, se você quer operar isso? Simplesmente você vai traçar uma reta aqui, bem aqui na máxima, uma reta aqui, bem aqui na mínima, e você vai guardar a manipulação de algum dos cantos. Ou você vai guardar, fechar aqui embaixo no tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, 1 hora já é razoável de operar. Fecha abaixo, fecha acima. Se romper a máxima, stop tá aqui, o alvo aqui, então um bom risco-retorno. Caso contrário, se ele fizer o movimento contrário, primeiro aqui, ó, vamos apagar. Se ele fizer o rompimento aqui de cima, fechando acima numa hora, fechando abaixo numa hora, e perder aqui, o stop tá aqui e o alvo tá para cá. Então é assim que a gente opera uma zona de congestão pelo Smart Money. Lembrando que sim, a gente está em regiões, se a gente for olhar no semanal, a gente está nessa região aqui do semanal, que é uma região de suporte, parará. Só que eu não posso simplesmente operar o toque aqui da região e na expectativa de que vai vir para cá. A não ser que eu esteja fazendo montagem de posição. Aí beleza, aí é outro esquema. Só que nem mesmo a montagem de posição está tão interessante mais. Justamente porque se a gente for abrir aqui o Fear and Greed, olha só, se a gente abre aqui o Fear and Greed, a gente tá sim no extremo medo, só que a gente já tá no nível 25, sabendo que o ideal é a gente comprar a partir de 16 para baixo já é ideal, justamente mirando esse gráfico aqui, ó. Essas mínimas aqui, ó, são as melhores regiões para a gente poder comprar. A gente não quer acertar fundo, por isso que a gente faz o DCA, que é a compra recorrente quando atinge esses patamares. O que pode estar significando esse alívio no indicador? Pode estar significando que o indicador está sendo aliviado para poder preceder possíveis quedas posteriores. Vamos ver se vai acontecer. Se acontecer, a gente tem uma região bem interessante por aqui mais ou menos, tá? Dá pra gente pegar até esse order block aqui, mas a região fica bem grande, então eu prefiro filtrar aqui primeiro, pra gente analisar como que ele vai se comportar aqui, e caso ele perca essa região, aí a gente vai analisar o Bitcoin nessa região. Isso que eu tô falando de tendência macro, tá? Que é semanal, referência, 78 a 74 mil e depois de 69 a 65 mil. Isso aqui é o que eu tô mirando. A minha expectativa é justamente quando chegar nesse ponto, quando perder isso aqui, que foi justamente essa queda brutal, se perder isso aqui, meus amigos, você vai ver seus amigos tudo chorando ali. O cara que botou 50% do patrimônio dele chorando, e agora? Agora não volta nunca mais. Aí vem e surge o povo, vai voltar para 10 mil, se prepare, e aí fica aquela briguinha lá de B3 versus criptomoedas, que eu nunca entendi. Enfim, quando bater esse medo absurdo que você não consegue nem sair da cama, aí, meu amigo, aí sim é fundo. Enquanto a gente vai escutando todo mundo ainda falando, não, porque isso aí é fundo, vamos comprar, é porque não é fundo. A gente não é tão conhecido assim no YouTube, então a gente fica um pouco mais tranquilo quando falamos ou não. Mas quem é muito conhecido no YouTube, você pode mirar os caras. Pode mirar. Vai acabar acontecendo um movimento contrário, porque os caras já chamam muita manada. Então, acaba que geralmente acontece o oposto. Quando a gente se tornar grande, aí sim, aí você pode ter preocupação, mas enquanto isso a gente tá bem aqui na moita, ninguém conhece a gente, então a gente consegue trabalhar até muito bem, o nível de assertividade bom, tá? Então, confia. Enfim, olhando aqui para um cenário de 1 hora, para quem quer operar, quem tá louco aí para clicar ainda, eu marquei algumas regiões para nós, tá? Eu tô supondo que a gente vai estar trabalhando aqui nessa estrutura corretiva que veio desde a mínima da semana passada, e essa estrutura ela até tá parando na mediana aqui, né? Ela costuma parar na mediana, mas ele deve abranger todo o canal, porque a expectativa seria que o preço viesse até aqui, para que sim dar uma venda topíssima para vir
voltar para essa região de 84. Então, tô mirando isso aqui. Então, essa primeira região aqui é a região mais top vendedora. Eu vou até refinar ela a partir da linha The Boss, que vai ser um possível ponto de parada nosso. Deixa eu até marcar o alarme aqui, porque eu não posso perder esse trade. Que vai ser de 91.530 até mais ou menos 92.688. E faz muito sentido, porque vai ter na extremidade superior do canal para vir aqui para baixo. Bom, sabendo disso, se a gente for na expectativa desse movimento aqui, de 1 hora, olha só, tivemos essa queda e essa volta em V, significando que isso aqui foi um fake boss ou fake shock. Depois o movimento acaba lateralizando por um bom tempo até que ele rompe essa máxima e fecha acima de toda essa região, validando esse fractal inteiro aqui, ó. Vou até pintar mais forte. Esse fractal está validado, porque ele rompeu essa última região de topo, certo? Então, se essa parnada tá válida, eu tenho algumas regiões aqui que poderiam me interessar no 1 hora. Veja que eu quero que ele perca esse fundo aqui, que é o que a gente chama de inducement, né? Vai induzir as pessoas a estarem vendendo, quando na verdade a gente tem uma linha de boss de 1 hora aqui. E esse order block, esse dojizinho aqui que me chama atenção para um possível ponto de parada do preço, de 87.430 até 86.700. Se passar essa região, e o que eu preciso aqui, tá? Eu preciso que eu tenha pelo menos o meu RSI dos 60 minutos abaixo de 30 aqui. Se ele não estiver, então a gente vai cair para essa próxima região aqui, em 85.985 até 84.940, que é a linha de boss dos 5 horas, tá? Então toda essa região aqui é o que eu espero. Você só tem uma bala para trabalhar, você não tem tantas balas, então você esquece essa região intermediária e trabalha somente nas extremidades, porque sempre você vai ter o melhor risco-retorno, tá bom? Corre risco sim de você não participar do trade, mas pelo menos você não vai ser liquidado na metade do movimento, tá bom? Se ele não vier para essas regiões e continuar fazendo só o zigue-zague ascendente, aqui a gente vai estar vendendo de 91.463 até 92.700. Passou dessa região, aí a gente chega em regiões mais interessantes, inclusive regiões de diário, que eu deixei em vermelho para chamar mais ainda a sua atenção. Veja que a gente tem muita liquidez aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui a gente tem uma região bem interessante nossa de linha de boss. Então, essa região aqui de 94.790 a 96.560. Aqui eu preciso ter o meu RSI de 1 hora acima de 70 e, se não for pedir muito, né, uma divergência dos 12 minutos. Eu não sei o nível que vocês estão me acompanhando aí em criptomoedas, mas se vocês tiverem alguma dúvida no operacional, a gente tem como identificar a divergência do MACD aí, a gente tem como... Para que serve a linha de boss? Tem um vídeo que o Clinton fez aí na semana passada, já olha lá também. E a gente tem um vídeo do SMC de 0 a 100, para qualquer pessoa que acabou de entrar no mercado entender mais um pouco do operacional. Eu sei que a primeira instância parece muito complicado, muito mais do que se eu explicasse o que é um pivô aqui para vocês, só que vocês vão começar a entender que o gráfico só faz sentido depois que a gente esperar qualquer captura de liquidez. Por isso o SMC é tão interessante. Igual, eu só vou querer operar nessa região aqui, porque eu sei que eu tenho muitos topinhos aqui. E o que eu tenho sempre acima de um topo? Eu tenho um stop da posição vendida. Então, eu preciso de uma barra forte, estopando essa galera vendida para depois, aí sim, o institucional que está 100% na venda, o institucional do diário para baixo está 100% na venda, bater na venda aqui com o meu stop aqui e o alvo lá para baixo e perder aquelas mínimas. Se eu sei que o preço acabou o combustível aqui, por que eu falo que acabou o combustível? Cara, porque ele não sai desse local. Então ele precisa capturar a liquidez de algum lugar. E de onde ele capturar primeiro é aonde eu quero atuar. Se por acaso ele não parar aqui, continuar caindo reto e fizer uma manipulação aqui, ou seja, fechar abaixo, fechar acima que a gente acabou de falar, ali é uma bela oportunidade de tentativa de compra. Porque a gente costuma falar, se ele manipula a mínima, o fundo, a expectativa é de rompimento de topo. Se ele manipula o topo, a expectativa é rompimento de fundo. E ponto. Esse é o SMC básico. Tá bom? Então aqui é uma região bacana e essa aqui é a melhor das regiões que a gente tem no momento, né? Se por acaso a força for muito grande aqui, aí aqui é o último ponto de venda que a gente teria, assim, venda top, sabe? Porque aí o diário, teoricamente, se passar ali, ele vai estar revertendo para alta novamente, alinhado ao semanal, e aí vai lá para os 130 mil novamente. Então aqui de 99.280 até 102.740. Ok? Por que eu fico confortável com essas compras aqui se tiver o meu gatilho? Porque se a gente for olhar o nosso 1 hora aqui, veja como esse topo está mais alto que esse topo.
dizendo que eu tenho convergência do indicador e do preço. Topos mais altos, indicador mais forte. Então, qualquer queda aqui é motivo plausível de procura de compra, porque esse topo mais forte indica que ele pode ser rompido ou retestado novamente. É assim que a gente faz a leitura do MACD. Mas, Ariane, e esse MACD com fundo mais forte? Quer dizer que se eu tiver o repique aqui, a probabilidade é que esse fundo seja retestado ou rompido. Então, eu espero o repique para bater na venda. É assim que a gente vai operando o MACD em confluência, tá? O Ethereum. Regiões que eu estou na expectativa aqui de venda nas próximas horas, dias. 3,187 até 3,277, primeira região de venda que eu tenho aqui, região intermediária. Região top, você quer região top? Marca aqui então e espera o gráfico fazer alguma coisa. É essa daqui, 3,802 até 3,926 e depois 4,314 até 4,654. Regiões intermediárias de compra, se vier aqui, é interessante inclusive que venha primeiro para essas regiões de baixo antes de vir aqui. Porque a oferta, que é a região de venda, é o que está dominando o jogo aqui no 1 hora e no 5 horas, tá bom? Então, qual é o risco? Se ele não vir parar aqui primeiro antes, ele vir aqui para cima, o vendedor já vai se posicionar e aí vai ser aquele que ele vai ter que fazer o checkmate, entendeu? Ou vai ou racha para estourar essas regiões. Então, prefiro que caia primeiro antes de subir. Então, aqui, primeira região, 2,925 até 2,882 e depois 2,805 até 2,848. Região de compra que a gente tem de macro tá aqui para baixo. A gente quer que liquide isso aqui e vai ser todo movimento junto, né? Bitcoin vai arrastar os altcoins. De 2.349 até 2.110, ok? Solana. Solana tá mais fraca dentre elas. Veja que ele não conseguiu chegar nem nessa primeira região. Ele até fez um sprint aqui nesses fundos aqui, mas não conseguiu evoluir. O que eu quero agora? Eu não tenho nem região de compra aqui marcada. Para mim é só venda em Solana. Então eu quero que ele liquide isso aqui, isso aqui, isso aqui e venha parar nessa região aqui. 129,02 até 132,69 para bater na venda. Lembrando que aqui eu gostaria que o RSI do 1 hora estivesse acima de 70 e acredito que ele vai estar. E se eu pudesse pedir uma divergência de 12 minutos, seria bem bacana. De 12 ou de 1 hora, tá? Lembrando que, por que eu falo 1 hora e 12 minutos? Isso aqui é região de 5 horas. Então lembra que a gente usa os 3 tempos gráficos referentes a Alexander Elder? Então, por exemplo, se os 5 horas é a minha referência, divido por 5, cai no 1 hora. 1 hora, que é o meu tempo gráfico intermediário, pelo nosso operacional, eu preciso da região dos 5 horas, o meu intermediário, que é 1 hora, o RSI, ou sobrevendido acima de 70 para bater na venda, ou, se for uma região de compra, eu preciso que o intermediário esteja abaixo de 30 para comprar. E o divido por 5 novamente, eu caio no 12 minutos, que é o meu tempo gráfico gatilho, e no gatilho é onde eu procuro a divergência do MACD. Mas caso eu tenha a divergência no meu tempo gráfico intermediário, está super válido. Inclusive, é melhor ainda do que no gatilho. Mas por que você trabalha em 3 tempos gráficos, Ari? Porque eu quero a maior região possível, com o menor stop possível, para eu buscar um alvo da minha referência, que é os 5 horas, com um stop de 12 minutos. Você tem noção o que é isso? Como essa região aqui é de 5 horas, o meu stop provavelmente, quando se tiver a operação, né, se tiver o gatilho, meu stop vai ser, por exemplo, isso daqui, para eu pegar esse alvo. Então é isso que eu estou buscando. É isso que eu estou buscando e é isso que você tem que buscar também. Não é clicar o tempo todo. Na verdade, quanto mais a gente clica, mais próximo do próximo stop nós estamos. Então a gente tem que clicar pouco e ser certeiro. Tipo sniper, certo? Região de compra aqui que eu tenho para Solana, meus amigos, só aqui embaixo. 79,64 até mais ou menos 63. Lembrando que 71 é linha de boss. Todas essas linhas presas aqui são as linhas de boss, tá bom? Que eu marco para vocês porque elas possivelmente vão segurar o preço. A não ser que tenha uma notícia que sai e ele só dá aquela arrancada. Mas a probabilidade é mais de 77% que vai segurar o preço ali. E a maior região vendedora aqui, que é de diário, tá em 149,76 até 162,65. Falando agora de XRP, tirando essa parte aqui, né, que Jesus amado, coitados liquidados aqui, meu santo, beleza. O que eu consigo ver aqui de XRP? Aqui é a única referência que eu tenho do semanal para poder comprar. Provavelmente vai ser junto com as quedas de Bitcoin se acontecer também, em 1,1873 até 0,9277. Agora, falando de regiões intermediárias aqui, eu até poderia buscar essa compra aqui numa hora de
1,83, 82 até 1,80, 90. Por quê? Eu rompi esse último topo de 1 hora, então, teoricamente, eu tenho essa pernada válida. E essa pernada é uma das mais lindas. Grava isso em SMC. Aquela pernada que perde o fundo e rompe o topo. Cara, isso aqui, quando você vê isso aqui, você pega esse gráfico, você come ele e deixa ele aqui do lado da sua tela, tá bom? Porque esse é um dos movimentos mais fortes que tem, de verdade. Analise isso em ações, analise e vai estudar quantas vezes isso acontece, quantas vezes esse tipo de operação é bem sucedida. É brincadeira, vocês não têm noção. Então, se perdi fundo, ou seja, capturei essa liquidez aqui, consumi essa liquidez e rompi o topo, isso aqui é o que a gente chama de flip institucional. Provavelmente, quando parou aqui no final, era uma order block de um tempo gráfico menor, vamos até olhar, né? Porque tem esses pavio aqui e me mata, né? Aí me mata. É porque o pavio inteiro vai ser minha região. Aí é brincadeira, né? Esse pavio aqui estragou a nossa análise, mas o que dá pra gente perceber? Eu vou botar até aqui no diário. Veja só, como ele perdeu esse fundo aqui, de novembro. Ele vem perder esse fundo, causando um extremo medo, e olha como ele perde com uma divergência, que interessante. Uma divergência do diário que foi acionada, significando que, olha isso aqui, essa divergência, com esse topo mais forte aqui do que esse, indicando que o preço pode tentar buscar isso aqui. Bem bacana. Bem bacana. Então, essa aqui, de todas essas que a gente já analisou, é a melhor que tem assimetria, assim, né? Se isso aqui de fato acontecer, pode ser que o Bitcoin ele vai tentar só manipular a mínima ali para poder subir. Vamos ficar bem de olho nisso, tá? De toda forma, ela vai se manter aqui um pouco mais independente, porque de todas, ela é a única que fez esse movimento. Então, eu aguardaria o preço aqui em 1,8382 para buscar por uma compra. Seria interessante meu RSI aqui abaixo de 30. Seria interessante a gente ter pelo menos 1 hora com RSI aqui, mas se não tiver, como já tem a região, ela já está válida, então a gente pode aguardar ela aqui para tentar buscar uma compra para chegar até essa região. E esse tem o melhor payoff aqui de todos que a gente acabou de falar. Regiões de venda aqui intermediária 2,0193 até 2,0491. E as melhores regiões de venda são essa aqui que eu deixei em vermelho para vocês, para os amigos. 2,1383 até 2,22, certo? Olha também como tá forte aqui esse topo, indicando que, nossa, esse aqui tá bem bacana, viu? Esse aqui eu tô afim. Voltar para cá é um recuo para ele vir retestar aqui. Nossa, vai ser um bom payoff. Esse aqui eu vou ficar bem de olho. Combinado? Então é isso, meus queridos amigos e amigas. Uma excelente semana para vocês. Um excelente Natal e feliz Ano Novo, se a gente não se falar até lá, eu acho. Mas eu acho que a gente vai se falar, mas um excelente Natal em família. Aproveitem muito com o Espírito de Deus. O Espírito Santo baixem sobre todos vocês no lar de vocês. Um grande beijo e até mais.